Eu quero fazer uma pergunta hoje para vocês. Vocês já pararam para pensar por que mulheres, por que vocês não gostam de sexo? Por que vocês têm, às vezes, alguma dificuldade em relação ao sexo? Olá, meninas, meu nome é Sônia Trindade, eu sou terapeuta de sexualidade e hoje nós estamos aqui no Pode Estilo com vocês com mais um tema relacionado à sexualidade, chamado Estilo Sexualidade. Vocês já seguem a gente? Então, se não segue, faça favor de seguir o Pode Estilo, não somente aqui no YouTube, mas nas nossas outras redes sociais. Meninas, vocês já pararam para pensar por que vocês às vezes falam que não gostam de sexo? Meninas, então vamos esclarecer algumas coisas. Eu recebo muito no consultório as meninas chegando aqui, né? No caso, hoje a gente vai falar um pouco exclusivamente para mulheres. Elas chegam aqui e relatam para mim que não gostam de sexo. E aí, a pergunta é, você não gosta de sexo, mas você já fez uma investigação em relação a isso? Então, hoje eu quero trazer para vocês a responsabilidade de você saber o motivo do qual você não gosta de algo. E isso inclui sexo. Por quê? Porque isso pode ser determinado não somente em relação às questões fisiológicas do seu corpo, mas isso pode ser relacionado também a algum trauma do passado ou algum trauma adquirido. Como que é isso, Sônia? Vamos supor que caso você tenha sido criada, a gente falando sobre suposições, tá? Porque cada caso é um caso e a gente precisa entender sobre a individualidade do ser. Então, caso você tenha, a sua mãe, por exemplo, a pessoa que te criou, que estava no núcleo familiar, né, diretamente na sua convivência, teve algum trauma, ou não teve alguma experiência legal com a parceria dela. Ou às vezes foi estuprada, ou foi molestada, algo dessa maneira. E daí ela fica, você foi criada ouvindo que sexo não era bom, que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo, que parceria, que não sei o quê. E aí o que acontece? Você já começa automaticamente, porque a gente acredita em quem cuida da gente, principalmente quando a gente é criança. As coisas que a gente ouve vira verdade na nossa vida. E daí a gente começa a carregar isso e trazer isso como forma emocional para a nossa vida. E isso fica guardado tudo no nosso consciente, no nosso subconsciente. E depois, quando estamos adultos, tá? Porque criança não faz sexo. Quando o adulto entra dentro de uma relação e vai ter as suas primeiras relações sexuais, o que está guardado no inconsciente dela são essas informações. As informações de que sexo é ruim, de que a experiência é ruim, que a primeira vez vai ser sempre ruim. E aí, isso traz uma carga emocional, né? Que o seu cérebro, como ele é extremamente inteligente, ele faz o quê? Liga o sistema de proteção e começa a te travar. Porque quando ele sente que algo não está legal, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o sistema de defesa e isso vai te recuar. Então, às vezes, você não se entrega aí para a experiência. Ou, às vezes, você realmente teve uma experiência ruim, né? A primeira vez foi muito ruim, às vezes a parceria também, às vezes quando é muito novo, né? Os dois estão muito novos, traz essa ansiedade do homem, não sabe fazer, e aí, né, homem não sente prazer como mulher, né? Nós precisamos entender sobre isso, né? Homem sente prazer diferente do que a mulher sente prazer, então isso é muito importante ressaltar. E aí, nessa ansiedade de ser muito novo, de não ter muita experiência, e de não saber mesmo, acaba que a experiência não é legal. E daí eu sigo, e como a mulher tem essa recorrência de ter um prazer mais voltado para dar o prazer, não para ela sentir prazer, né? Isso é fato, não é eu que estou falando, são pesquisas que provam isso. Né? Principalmente no caso das mulheres héteras, em especial as mulheres héteras. Então, aí eu vou não gostando, porque eu não vou aprendendo como eu gosto. Então, a gente vê que tem várias demandas, você também tem demandas fisiológicas, né? Eu não tenho uma produção hormonal legal, né? Eu, às vezes, tenho alguma questão de alguma recorrência de anorgasmia, eu tenho vaginismo, né, tenho pubodismo. O ginecologista geralmente não identifica isso, né? Eu sinto dor na relação, mas eu fui no meu ginecologista, ela fez o exame, deu tudo ok. Não, eu tenho que procurar saber o porquê que eu sinto dor na relação. Às vezes pode ser uma questão psíquica, às vezes pode ser a questão relacionada a trauma anterior.
Então, hoje, meninas, eu estou trazendo isso para vocês, por quê? Porque eu também, a gente fala aqui das maneiras, a gente fez vídeos anteriores, então quem não viu os vídeos anteriores, tá muito legal, a gente fala sobre as respostas, né, da nossa relação sexual, e a gente fala como chegar ao orgasmo e a dificuldade de chegar ao orgasmo. Então, hoje eu estou trazendo para vocês essa questão da responsabilidade relacionada a você saber como o seu corpo funciona. E por que às vezes não funciona? Né? Às vezes a gente quer saber como funciona algo, mas a gente também tem que saber por que não funciona. Né? Então é muito importante acontecer essa investigação. Então eu vou procurar uma sexóloga, eu vou procurar uma profissional da saúde que lida com isso, eu vou procurar uma fisioterapeuta pélvica para eu entender como que o meu organismo funciona e por que ele não está dando uma resposta favorável, né, em relação à questão da sexualidade. O que acontece? Quando acontece a investigação, geralmente a gente identifica que às vezes também pode ser a parceria. Eu não gosto de sexo porque minha parceria não é legal, a minha parceria não faz o que eu gosto. A minha parceria só faz o que ele gosta. Então, é o caso de trocar de parceria? Às vezes. Às vezes eu posso trocar a parceria e às vezes eu posso ensinar essa parceria a fazer o que eu gosto. Por que a responsabilidade de ter essa consciência? Porque às vezes nem eu sei o que eu gosto. E se eu não sei o que eu gosto, como que eu vou, né, falar para o outro sobre isso? O que eu vou cobrar se eu não sei? Então, meninas, hoje eu estou falando para vocês da responsabilidade da gente investigar sobre o motivo de vocês não gostarem de sexo. Não gostarem de uma coisa que é tão prazerosa, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. É uma coisa que a gente entende, né, que dentro da ciência que traz aí uma produção enorme de endorfina, que traz hormônios do prazer, né, que realmente traz momentos de alegria. A gente sabe muito bem em trabalho de sexualidade que destrava o corpo, né, que é uma questão realmente de intimidade, às vezes, para as românticas aí de plantão. Traz toda essa questão também de se sentir amado, do carinho. Então, é muito importante. Mas, se eu não gosto e investiguei, tá tudo bem. Eu investiguei todas as coisas e eu não gosto, tá tudo bem. Mas, só falar, né, porque eu ouvir falar que pode ser isso, não tá certo. Tá? O certo é você, como indivíduo, identificar o porquê que você tem essa dificuldade. Tá? Então, aqui fica para vocês a dica da responsabilidade do seu próprio corpo, de saber como ele funciona e por que às vezes não funciona. Então, meninas, muito obrigada por ficar até aqui. Voltando o recado, quem não segue o Pod Estilo, faça favor de seguir, ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações e eu aguardo vocês no próximo quadro.